Olá, voltei eu e meus acessórios. Meus acessórios. O meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Tá? E olá, voltei, né? Continuando com a leitura do livro Princípios de Economia, quinta edição. Dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Lugano. Princípios de Economia. Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos. Capítulo 1, Noções Gerais de Economia. Apêndice, trabalhando com gráficos e outras ferramentas. Número 4, Equações lineares. Tá? Na última leitura, eu li isso aqui, né? Sobre equações lineares, né? Lembram? Vocês lembram que eu li? Então hoje eu continuo nessa página, tá? Hoje eu continuo nessa página aqui. Então vamos lá, tá? Então assim, ó, relembrando, tá? Na aula passada que a gente começou a ver a fórmula da equação da reta. Então assim, ó, toda reta tem uma equação, tá? E nesse caso, a equação da reta é dada por y. Y é igual a A mais B vezes x, tá? Lembrando que o A, ele só existe quando o x for zero. Lembrando que o y é uma variável dependente. Y oferta. A oferta depende do x. O x é uma variável independente. O x, nesse caso, é a demanda, tá? Então, a oferta depende da demanda. Então, y é uma variável dependente de x, tá? Então, toda empresa privada depende da demanda, do consumo, das pessoas, do governo e das empresas, tá bom? E o A, ele só existe se não tiver demanda, tá bom? Por zero, tá? E o B ele dá a inclinação da reta. O B é a inclinação da reta, tá? Nós já vimos também a inclinação da reta, que é a variável, lembra? Variável y dividido pela variável x, a inclinação da reta. Vocês lembram? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. É a inclinação da reta. É a variação y dividido pela variação x. Lembram, né? Inclinação da reta. Inclinação da reta. Então, o B é a inclinação da reta. Então, aqui, ó, a oferta, que é igual a A, mais a inclinação da reta, vezes a demanda. A oferta depende da demanda, tá? Nessa equação aqui. Então, toda reta tem uma equação, que é essa aqui, ó, onde tem uma variável dependente e uma variável independente.
E tem que ter a inclinação da reta, tá bom? E aqui é A quando não há a variável independente, tá bom? Ó, x variável independente, y variável dependente. Então hoje a gente vai ver o A. O A é quando x, que a demanda, é zero. Tá? Então continuando a leitura. Vamos agora analisar o valor da constante A. O valor de A determina a posição do gráfico. Tá? Então, A só existe quando x for zero. Se A for um número positivo, a reta irá intersectar o eixo y acima da origem. Se A for igual a zero, a reta intersecta o eixo y na origem. Finalmente, se A for um número negativo, a reta intersecta o eixo y abaixo da origem. Então, essas situações são retratadas na figura A11. Figura A11. O valor da constante A e as posições da reta no sistema de eixos x e y. Então, aqui está o y, que é a oferta, né? Aqui está a origem, e está aqui o x, ó, que é a demanda. Então, o x é zero, para que o A possa existir. Tá? Então, relembrando aqui, ó. Se o A for positivo, a reta irá intersectar o eixo y acima da origem. Tá? A maior que zero. Então, ó, A positivo, maior que zero, acima da origem, é onde está o zero. Origem é o zero. O A é positivo, aqui o A é positivo, ó, acima do zero. Então, ó, A maior que zero. Se A for igual a zero, a reta intersecta o eixo y na origem. Tá? Então, A é igual a zero. Então, o A está aqui, ó, junto com o zero. Ó, aqui está a reta, ó. Começa aqui, na origem, ó, A é igual a zero. E aqui, ó, faz a reta. Tá? E se A for um número negativo, a reta intersecta o eixo y abaixo da origem. A menor que zero, ó. Menor que zero. Ó, sempre a mesma inclinação, ó, o formato. A menor que zero. Então aqui está uma representação gráfica do que está por escrito ali em cima. Quando o A é positivo, fica acima da origem. Quando o A é igual a zero, o A fica na origem. E quando o A é negativo, ele fica abaixo da origem. Isso é uma representação gráfica do que está escrito aqui, ó. Isso é uma representação gráfica do que está escrito aqui. Exemplo. Suponhamos que o suponhamos, tá? É um exemplo. Suponhamos que o consumo depende da renda, de tal forma que pode ser descrito por uma equação do tipo C, que é igual a C0 mais B vezes Y. Tá? Eu vou parar por aqui, tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Suponhamos que o consumo dependa da renda, tá? De tal forma que pode ser descrito por uma equação. A equação é da mesma forma que está aqui, ó. Toda reta
tem uma equação, tá? Só muda as letras, tá bom? Que a que a gente conhece é essa, ó. Y que é igual a A mais B vezes X. Oferta que depende da demanda. Então aqui, ó, o consumo depende da renda. Isso aqui é um exemplo, tá? Suponhamos que o consumo dependa da renda. Então aqui está o consumo. C é o consumo. O C0 é a despesa de consumo. Despesa de consumo. Consumo, despesa de consumo, mais o B. O B, inclinação da reta de consumo. B, inclinação da reta de consumo, vezes o Y, que é a renda. Tá? Então aqui, ó, o consumo depende da renda. Só muda as letras, tá? Mas a equação é a mesma, tá? Só substitui aqui, tá? Então a gente para por aqui no exemplo, tá, pessoal? Deu para entender o que está aqui. E isso aqui é uma representação gráfica do que está aqui. Lembrando que o A só existe quando o X for zero. Tá? Então, a gente já sabe que no exemplo, suponhamos que o consumo depende da renda. Então, a equação é essa. Consumo, que é igual à despesa de consumo, mais a inclinação da reta do consumo, vezes a renda, que é C, que é igual a C0 mais B vezes Y. Tá? A renda é a variável independente e o consumo é a variável dependente. Então, no exemplo, o consumo depende da renda. Tá? Então, fica para a próxima aula do ano que vem, né? A outra parte, tá? Onde cada variável aqui é o significado de cada letra, tá? Tá? Então fica pendente a leitura para o ano que vem, que já está batendo na porta, né, gente? Tá? Então fica pendente essa parte aqui, tá bom? É que é grande, né? Tem que dar tudo esmagadinho para poder entender. Tá? Ia demorar, ia ficar muito chata a aula sobre isso tudo de um dia só. Ia ficar muito grande, chato, tá? Ia ficar um corre, ninguém ia gostar dessa aula. Tá? Então fica pendente aquela aí, tá, meu povo? Então é o seguinte, semana que vem é Natal e logo depois é Ano Novo, tá? Então, eu vou voltar a gravar em janeiro, tá bom? Em janeiro eu volto a gravar. Então, meu povo, boa quarta-feira, boa sexta, bom sábado, bom domingo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tá? Juízo, por favor, juízo, tá? Porque, infelizmente, a gente está vivendo um momento de guerra, tá? Não terminou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pode ter guerra entre a Venezuela e a Guiana, talvez não, né? Não sabemos. E a gente não sabe o que será o futuro, né? Ninguém tem bola de cristal, a gente fica imaginando o que pode acontecer, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, então, por favor, valorizem suas vidas. A vida é mais importante, tá? Só isso que eu tenho para falar, tá? Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Seja com quem vocês vão passar o Natal, o Ano Novo com a família, com os amigos, o pessoal, sei lá, de trabalho, colegas, tá?
Então é isso aí, tá? E juízo. A vida é mais importante, tá bom? Só isso que eu tenho para dizer, tá? E sozinho, quando eu voltar em janeiro, eu volto com a aula do Dib. Felipe Dib, hello my friends, tá bom? My friends. Tá? 2024 eu volto com inglês, tá bom? Então, bye, goodbye, bye bye, good morning, good afternoon, good evening, good night, good night, né? Fui, tchauzinho e até janeiro de 2024, se Deus quiser. Fui!